Oremos. Querido Deus, nosso Pai, nosso Rei, aqui está a nossa vida e ela está em Tuas mãos, Senhor. Mais uma vez entregamos a Ti quem somos, o que temos, porque o Senhor é o único digno de honra, louvor, agora e para todo sempre. Agora, mais especialmente ainda, Deus, que quando a Tua palavra for aberta, queremos Te pedir que o Seu Santo Espírito esteja conosco, que o Seu Santo Espírito fale conosco, transforme a nossa vida e nos faça servos fiéis a Ti, pessoas que refletem quem o Senhor é para este mundo vazio, tão carente do divino, do sagrado. Encha-nos com Teu Espírito, fale conosco essa nossa oração e fazemos, não por mérito que possa haver em nós, mas nos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor. É no nome dEle que oramos. Amém. Amém. Olá, um ótimo sábado para você. Estamos felizes que você está aí, do outro lado da tela, ficando em casa, passando esse tempo com a gente. É óbvio que gostaríamos de estar todos juntos aqui, né? Louvando a Deus, celebrando, orando juntos, mas é importante continuarmos mantendo esse distanciamento social para ajudar a diminuir a velocidade do contágio do coronavírus. E eu quero aproveitar aqui para dizer que estamos orando por vocês. Temos um ministério de oração que ora não só por nossa comunidade, mas também por todos vocês que nos assistem e também pela nossa cidade. A gente espera que vocês estejam bem, com saúde, e que essa mensagem chegue para você em boas condições. E como nós temos falado aqui sábado após sábado, se você estiver passando por alguma necessidade, por favor, nos avise. Essa é a sua comunidade, nós estamos aqui por você. Apesar de distantes, nós continuamos nos fortalecendo e nos ajudando na medida que nos é possível. Então não deixe de falar conosco, por favor. Bom, chegamos finalmente no último episódio da série Sinai, onde estudamos a narrativa do Êxodo, especificamente do capítulo 1 até o 20 agora, e já vimos como a história foi se desenrolando, né? Desde a morte de José, os milagres que Deus faz no Egito para tirar o seu povo de lá, até a região do Sinai. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a aliança firmada entre Deus e Israel nesse dia especial. Como vimos na semana passada, o pastor Edson mencionou que depois da saída do povo de Israel do Egito, Deus traz o povo para perto do Monte Sinai, onde ele se revela de uma maneira muito grandiosa, né? Do alto do monte, Deus ele proclamava as 10 palavras, os 10 mandamentos, que nós lemos lá em Êxodo 20. E todo o povo fica acuado diante da presença de Deus, que vem com raios, trovões, o monte parece que pega fogo, mas não se consome, fumaça. Mas não somente os 10 mandamentos, mas também as ampliações desses 10 mandamentos nas leis que a gente vê do capítulo 21 até o capítulo 23 de Êxodo, todas elas são instruções que acompanham um convite de Deus para o povo de Israel. Ainda no capítulo 19, quando o povo tinha acabado de chegar no Monte Sinai, Deus falou a Moisés o seguinte, leia comigo: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Todas estas leis fazem parte de uma aliança que Deus oferece ao povo de Israel. Deus convida o povo para um relacionamento especial e o termo que é utilizado para definir essa união é aliança. E nós temos falado aqui repetidas vezes sobre esse termo, tanto na história dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, como Deus firmou e renovou a aliança com cada um deles. E nós temos visto aqui também na história do Êxodo, que a ação libertadora de Deus está intimamente ligada com esse conceito de aliança. Pois é ao Deus se lembrar da aliança com os patriarcas, que ele decide agir. Porém, cabe aqui, nesse momento, explicarmos um pouquinho melhor o que esse termo aliança significa e qual é a importância de entendermos esse termo e especialmente a aliança que Deus está fazendo com Israel aqui no Monte Sinai. E deixa eu só abrir um parênteses aqui com vocês. Em breve, quando voltarmos às atividades presenciais, nós iremos voltar com o programa Começos. E ao estudarmos ali de maneira mais profunda, com mais detalhes, nós iremos expandir um pouco mais o tema das alianças divinas.
E tem muita coisa legal para a gente ver, mas hoje vai ser basicamente só um aperitivo, ok? Fecha parênteses, vamos voltar. Se falarmos de aliança agora na nossa cultura, para os casados, e eu recentemente me casei, talvez a primeira coisa que vem à nossa mente é a aliança de compromisso que a gente carrega e quando a gente troca ali, né, no ato do casamento, na cerimônia. No geral, essa palavra traz para a gente a ideia de compromisso, de um pacto, de um acordo. Porém, na cultura do Antigo Oriente, há algumas diferenças nesse conceito e também na Bíblia. Então, a palavra hebraica para designar esse termo é berit, que significa literalmente amarrar, acorrentar. E eu lembro que ao ouvir isso pela primeira vez, eu pensei nas aulas de teologia lá, né? Falei, nossa, caramba, achei que isso ia ser um negócio menos estranho, né? Mas é importante a gente entender qual é o conceito que está sendo criado aqui, né? O termo berit é usado aqui para definir o relacionamento entre Deus e o ser humano, e é um termo forte. E ao utilizar essa palavra, a Bíblia deixa claro qual é o tipo de relação que Deus deseja ter com os seres humanos. Uma ligação forte. Deus não está interessado em um relacionamento passageiro, fortuito. Ele se amarra ao ser humano. E o profeta Oséias, no capítulo 11, ele fala que o amor de Deus são como correntes ou laços de amor que nada nem ninguém pode romper. A palavra berit também vai aparecer em um contexto de casamento e o livro de Provérbios é recheado delas. Em outras palavras, berit se resume em relacionamento. Mas este não é um conceito que aparece apenas no texto bíblico e relacionado com Deus. E como Hans Rondelli afirma, uma vida em comunidade baseada em alianças ou pactos constituía parte integrante das culturas antigas do Oriente Próximo. Isso no livro Criador e Redentor. Mas como funcionavam esses pactos, né, essas alianças antigamente? A gente pode entender um pouco melhor hoje porque houve uma descoberta no passado de cerca de 60 tratados políticos do Antigo Oriente Próximo, e eles estavam muito bem preservados. Para você ter uma noção, apenas 12 desses tratados estavam fragmentados, os demais textos completos. Alguns datados ali do 3º milênio antes da Era Comum, e outros de mais ou menos 1000 anos, né, antes da Era Comum, antes de Cristo. E que data ali de Babilônia, né, e outros povos como a Síria, que eram circunvizinhos a Israel. E ao estudar esses tratados, especialmente aqueles relacionados com os reis hititas, os especialistas eles observaram que eles consistiam em alianças políticas, econômicas, entre cidades e povos que moldaram as relações políticas do Antigo Oriente, desde o 3º milênio até o 1º milênio antes da Era Comum. E é importante destacar também que essas alianças elas eram feitas de maneiras variadas de acordo com o período histórico e de povo para povo. De qualquer maneira, era uma espécie de acordo comercial entre um rei ou um povo mais forte com um rei ou um povo mais fraco. E se parece bastante com a ideia de suzerano e vassalo, né? Basicamente o que acontecia? O suzerano, o rei mais forte, ele ditava como seriam as regras do acordo. E em troca, ele oferecia proteção e garantia a vida do rei mais fraco, que era o vassalo. E, caso o vassalo descumprisse as regras, então o suzerano ele tinha o direito de acabar com a cidade mais fraca e acabar com a vida do vassalo. Algo sério. Mas o propósito que sustentava era estabelecer um relacionamento sério entre ambas as partes. E nós percebemos isso na seguinte citação do arqueólogo George Mendenhall. Ele diz o seguinte: o principal objetivo do Tratado de Suzerania era estabelecer um relacionamento firme de apoio mútuo entre as duas partes, especialmente suporte militar, no qual os interesses do soberano hitita eram de preocupação primária e última. Okay. A gente teria aqui vários exemplos que a gente poderia dar, né? Mas esses dois tipos de relacionamento era constituído basicamente por um rei mais forte oferecendo esse relacionamento com um rei mais fraco. E é nesse contexto de descobertas, mais especificamente ali no ano de 1950, esse mesmo arqueólogo, George Mendenhall, ele, ao estudar as estruturas dos tratados hititas, que são datados ali do 14º ao 13º século antes da Era Comum, ele percebeu que na Bíblia havia uma estrutura parecida na aliança entre Deus e Israel, tanto no Sinai como em outros trechos também do Pentateuco. E essa estrutura é composta de 6 elementos que ele organiza da seguinte maneira, você vai ver aí no slide. Titulatário, seguido do prólogo histórico, estipulações, bênçãos e maldições, lista de testemunhas
e instrução sobre leitura e depósito do documento. Então, só para explicar um pouquinho melhor, o titulatário, ele identifica o autor da aliança, ele apresenta as credenciais. Então, rei tal, fulano de tal, filho de um valente e servo do Deus não sei o quê. Basicamente era essa fórmula. E logo em seguida vinha o prólogo histórico, que era uma breve descrição das ações benevolentes que esse rei mais forte, o rei hitita poderoso, ele havia feito em prol do vassalo, seja protegendo ele em alguma guerra ou beneficiando ele de alguma forma. Logo em seguida, nós temos também as estipulações, as regras e obrigações que o vassalo deveria cumprir. E logo depois, vinham as bênçãos e as maldições. São descrições, basicamente, do que serão os benefícios, se o vassalo for fiel, se esse rei mais fraco for obediente, for leal. E se ele não for fiel, as regras e as obrigações que eles tinham se comprometido, o suzerano, ele prometia com requintes de crueldade a morte daquele vassalo. Se a gente avançar um pouquinho mais, a gente vai ter a lista de testemunhas que geralmente eram um momento em que eles convidavam os deuses dos dois povos para serem testemunhas desse pacto que estava sendo firmado. E os deuses também eram responsáveis por fiscalizar a aliança. Então, caso um vassalo falasse mal do suzerano, às escondidas, ou ele não cumprisse as regras, os deuses eram os responsáveis por contar para o suzerano. E, além disso, eles utilizavam também elementos da natureza como testemunha. Um monte de pedras, às vezes o céu, uma montanha. Logo depois, nós temos as instruções sobre a leitura e depósito. E o que eram isso? Eram orientações sobre quantas vezes por ano o rei vassalo deveria ler o tratado para lembrar o seu povo das obrigações, das regras, dos benefícios, das maldições e tudo mais. E também o rei mais forte, o suzerano, ele indicava onde as cópias deveriam ser armazenadas, onde elas deveriam ficar guardadas. E claro, apesar de algumas diferenças, essa mesma estrutura de aliança nós vamos encontrar na Bíblia, através de alguns paralelos que esse George Mendenhall, esse arqueólogo, ele também vai apontar. Então, titulatário, qual que é a correspondência que a gente tem na Bíblia? Em Êxodo 20, no verso 1 e 2, o texto diz o seguinte: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da casa do Egito, da casa da servidão. Deus, ele apresenta a sua credencial: Eu sou o Senhor. Logo em seguida, no prólogo histórico, a gente tem no verso 2 ainda do capítulo 20. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então Deus já mostra qual é a ação benevolente que ele fez para esse povo. Nós temos também, logo em seguida, as estipulações. E aqui, o decálogo é um excelente exemplo. Porque nós temos aqui várias ordens que Deus dá. Não tenha outros deuses diante de mim, não faça para você imagem de escultura, não tome o nome do Senhor em vão, honre pai e mãe, etc. A gente tem várias demandas, regras que Deus aponta. E todos esses mandamentos, nós já vimos aqui na semana passada. Mas as bênçãos e as maldições, elas não estão propriamente aqui no livro de Êxodo, no capítulo 20, mas elas vão se encontrar no livro de Levítico com uma estrutura um pouco mais clara, e esse texto que a gente vai ler. Então, diz o texto o seguinte: Se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e o cumprirem, então eu lhes darei as chuvas na época certa, a terra produzirá a sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. Estabelecerei a paz na terra, vocês se deitarão, não haverá quem os atemorize, afastarei da terra os animais nocivos e pela terra de vocês não passará a espada. Isso ali a gente viu do verso 3 a 4 e o verso 6 do capítulo 26 de Levítico. Mas, se você continuar lendo o texto, você vai ver várias maldições. Basta você fazer essa leitura aí na sua casa. Deus dizendo o que iria acontecer caso eles não obedecessem. É o contrário da bênção. Então, não haveria produção no tempo certo. Ao invés de paz, haveria constantemente ameaças de guerra. Basicamente, as maldições, elas são uma demonstração contrária da bênção de Deus. Lista de testemunhas. Nós temos ali no livro de Deuteronômio um excelente exemplo. O texto de Deuteronômio diz o seguinte: Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que eu lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vocês vivam, vocês e seus descendentes. Deuteronômio 30, 19. Deus lhe chama céus e terras para ser testemunhas desse encontro entre os dois e desse relacionamento entre os dois. Moisés também, um capítulo depois, no capítulo 31, ele vai instruir o povo com relação à leitura e ao depósito da lei. Ele recebe de Deus e ele
então estende isso para o povo. E o texto diz o seguinte: Moisés lhe deu a seguinte ordem: ao final de cada 7 anos, precisamente no ano do perdão, no perdão das dívidas, na festa dos tabernáculos, quando o povo de Israel se apresentar diante do Senhor, o seu Deus, no lugar que este escolher, vocês devem ler esta lei diante de todo o povo de Israel. Deuteronômio 31, verso 10 a 13. E no final, o que acontecia? Ambas as partes, se eles realmente estivessem de acordo, eles chegavam então no final da cerimônia e faziam uma ratificação, uma confirmação dessa cerimônia. Então era uma demonstração formal desse compromisso. E geralmente envolvia um sacrifício de animal, ou poderia também ter outras formas, como partilhar uma refeição. E esse processo ele é um pouco interessante. Geralmente eles partiam animais, e nós lendo isso, leitores modernos, a gente acha bem estranho. Se partiam os animais, então ambas as partes passavam pelos meios dos pedaços separados ali, dizendo algo como: caso eu não cumpra a minha parte na aliança, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Por isso que na Bíblia, ao se estabelecer uma aliança, a gente vai ver por cerca de 80 vezes a frase karat berit, que literalmente significa cortar uma aliança. Pois nesse processo de firmar uma aliança, havia um pacto de sangue. Aquele que entrava nesse relacionamento, ele se comprometia com a sua vida a obedecer e a cumprir exatamente aquilo que ele prometeu. A declaração é forte porque a aliança é séria. O compromisso é sério. O compromisso do cumprimento envolve a vida de ambas as partes. Algo parecido acontece no capítulo 24 do livro de Êxodo. E o texto diz o seguinte, leia comigo. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os seus estatutos. Então o povo respondeu em uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado de manhã, cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos, sacrifícios pacíficos e sacrifícios de novilhos. E Moisés pegou a metade do sangue, pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e leu para todo o povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Nesse ato simbólico de aspergir o sangue, Moisés ele primeiramente joga o sangue sobre o altar e depois sobre o povo. E o altar é um símbolo aqui da presença de Deus. Na verdade, tanto o altar quanto o sangue têm um simbolismo muito forte, e eles serão explicados um pouquinho melhor na próxima série, que vai falar sobre o santuário. Não perca. Mas o que nós temos aqui nesse verso é uma cerimônia formal, onde ambas as partes, Deus e Israel, assumem um compromisso mútuo de sustentar esse relacionamento de aliança. Após a leitura do livro de aliança, o povo de Israel faz uma declaração de comprometimento total, que é basicamente um juramento. Eles dizem: tudo que o Senhor falou nós faremos e obedeceremos. Se pensássemos nesse momento como um casamento, essa declaração de Israel seria basicamente um eu aceito. Uma afirmação de que este relacionamento é desejado e é aceito tanto pelo noivo como pela noiva. Como uma noiva e um noivo, se unem em propósitos e responsabilidades, Israel agora compartilha os interesses de Deus e os seus ideais para o mundo. E é claro, a gente está aqui falando sobre tanta coisa técnica, mas a pergunta que fica é: beleza, Luciano, agora que implicação isso tem para a nossa leitura? O que a gente pode aprender a mais com isso? Toda essa informação que você deu serve para quê, no final das contas? Então tem uma série de implicações que eu vou apontar aqui para vocês. Teriam várias, no programa começo a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas, mas eu vou dar apenas aqui alguns exemplos, ok? A primeira dela, ela está relacionada com o fato de Deus trazer o povo de Israel ao monte e oferecer para eles um pacto de suzerania e vassalo, que é nesses moldes, nessa estrutura que a gente conhece. E isso, gente, tem muitos conceitos que estão aqui em volta disso. Pela primeira vez na história conhecida, Deus revela a sua vontade para todo um povo.
Todos no Sinai, homens, mulheres, crianças, adultos, os egípcios que vieram na caravana israelita, todos ouvem da boca de Deus o que essa divindade exige e o que ele vai fazer. Isso é inovador, porque a revelação de Deus é uma espécie de democratização da vontade divina, ou da comunicação divina, que vai acontecer num caminho completamente oposto das demais religiões no Antigo Oriente Próximo. Nas religiões dos povos vizinhos de Israel, os deuses revelavam a sua vontade para uma elite, o rei, o sacerdote e o profeta, mas nunca para todos. Ninguém sabia quais eram as vontades dos deuses. Ninguém sabia o que esperar dos deuses ou o que os deuses deveriam esperar das pessoas. A prática religiosa, portanto, ela era especialmente mística. Quando as coisas não estavam indo bem, quando a chuva não vinha, quando as pragas atacavam a plantação, o sol foi forte demais ou algo do tipo, as pessoas se dirigiam até o sacerdote para buscar entender o que estavam fazendo de errado, por que os deuses estavam castigando e como elas podiam consertar as coisas. E nessa, os pedidos mais bizarros podiam aparecer. Seja o sacerdote dizendo, não, tragam aqui mais dinheiro, tragam mais comida, tragam as virgens aqui do povoado. E o pior é que nesse modelo místico de religião, não se tem muita alternativa. Uma vez que a vontade dos deuses é revelada apenas aos sacerdotes, não resta outra opção a não ser confiar de que tudo o que eles dizem é a vontade de Deus. A maneira como Deus se revela nesse sentido é única. No compromisso de aliança, Deus faz questão de não se esconder em letrinhas pequenas ou através de termos difíceis que às vezes as pessoas não sabem o direito o que estão assinando, como muitos contratos que às vezes a gente tem, né? Ele abre o jogo e se revela para todos quem Ele é, o que Ele deseja e o que Ele vai fazer. Além disso, a responsabilidade de cumprir os mandamentos, de andar pelos caminhos da justiça, eram todos destinados para todos os indivíduos. Como o pastor Edson mencionou aqui na semana passada, os mandamentos não são os movimentos eles são proferidos na segunda pessoa do singular, tu, para que cada pessoa que ouvisse recebesse o mandamento como se fosse para si. E embora possamos encontrar a mesma preocupação sobre a justiça em textos antigos, sobre leis como o Código Legal do rei Hammurabi, conhecido por aquela frase, né? Olho por olho, dente por dente, algo que diferencia o conteúdo das leis de Israel, dadas por Deus, é que ela é uma responsabilidade de todos os indivíduos. A prática da justiça é um dever de todos, e não apenas do rei. Outra coisa interessante está na relação entre indivíduo e comunidade. A partir do momento que a lei é dada, todos, individualmente, para cada um, o destino da comunidade está intimamente atrelado com o comportamento dos indivíduos. Ou seja, cada um deveria entender que ele tem responsabilidade sobre si mesmo e também pelos demais membros da comunidade. Da mesma forma, a comunidade deveria se importar com cada um dos seus indivíduos. O professor Jeremiah Unterman, da Yeshiva University, ele aponta que é aqui que nasce, na história que nós conhecemos, o conceito de responsabilidade comunitária. E para mencionar mais uma, e é a que eu mais gosto, é que ao apresentar a aliança nos moldes de suzerano e vassalo, um compromisso entre dois reis, o texto eleva a condição de cada israelita para um nível de um rei vassalo. Deus oferece para o povo, que há pouco tempo ali era um escravo, o status de reis e rainhas. Isso lembra você de alguma coisa? Na série No Princípio, o pastor Edson nos mostrou que os primeiros seres humanos foram dotados com o status de realeza. Eles são colocados no mundo com o status de reis e rainhas, corregentes. Homem e mulher participavam, ou partilhavam com o mesmo status na responsabilidade sobre o mundo criado em Gênesis 1 e 2. E através da aliança com o Criador no Sinai, cada homem e mulher israelita recebem de volta a dignidade de serem chamados reis e rainhas, corregentes a serviço do Rei do Universo. E além de todas essas implicações éticas, religiosas, há também uma sobre uma validade histórica do conteúdo da Bíblia que eu acho que vale a pena mencionarmos aqui. Até esta comparação dos tratados hititas com os primeiros livros da Bíblia, feita por Mendenhall, havia muito descrédito na área de estudos da Bíblia sobre a sua validade histórica. Os 5 primeiros livros, o Pentateuco,
por exemplo, que hoje se pode atribuir, ou se sugere que foi feito pelo mesmo período em que Moisés aparentemente viveu, no período da pré-descoberta desses manuscritos, eles eram localizados próximos do Império Babilônico, Persa e Grego, do ano 600 ao ano 300, mais ou menos, antes da Era Comum. Contudo, essas semelhanças na estrutura dos tratados hititas, que é do 14º, 13º século, com o Pentateuco, parece sugerir que a autoria de Moisés e a datação do Pentateuco está mais de acordo com aquilo que se acreditava. E diante de tudo isso que nós temos visto agora, fica um pouco mais fácil da gente entender por que o povo de Israel aceitou fazer parte dessa aliança com Deus. Por que eles responderam, tudo que o Senhor falou nós faremos e obedeceremos. Mas há um outro detalhe aqui no capítulo 19 que me chama a atenção. Depois do texto que lemos, no início desse sermão, ali no capítulo 19 de Êxodo, do verso 3 ao 6, ao sugerir a ideia para o povo de Israel, o povo imediatamente responde, eu aceito. Leia comigo o texto. Então todo o povo respondeu a uma voz, tudo que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Esse verso é basicamente o que eles irão responder lá no capítulo 24, quando a aliança é firmada. Porém, aqui em Êxodo 19, Deus ainda não havia falado. O povo ainda não sabia tudo o que Deus exigiria, quais seriam as leis, mas ainda assim eles já se comprometem, e se comprometem com aquilo que Deus ainda não disse. Como assim? Uma aliança séria como nós temos visto que é, e o povo aceita os termos sem ouvir. Deus aceita o relacionamento sem ouvir os termos dessa aliança. De onde vem tanta predisposição? Em todo o processo da saída do Egito, Deus ele se fez conhecido. Ele se mostrou ser aquele que se compadece do que sofre. Ele demonstrou ser aquele que não suporta as injustiças. Demonstrou ser fiel à sua aliança ao lembrar de tudo aquilo que ele tinha prometido para Abraão. Deus demonstrou ser o único Deus e Criador quando operou os 10 sinais sobre o Egito, as pragas e também ao abrir o Mar Vermelho. E agora, ao trazer o povo ao Monte Sinai, ele demonstra mais uma vez a sua fidelidade. Quando Deus aparece para chamar Moisés, lá para sua missão no Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, lá no capítulo 3 de Êxodo, e a gente já viu isso com o pastor André, Moisés ele duvida de que seja possível que o plano de Deus dê certo. Ele pede alguns sinais, mas é um em específico que eu vou tratar aqui e a gente vai relembrar. Na tentativa de convencer Moisés, Deus ele diz o seguinte, lê comigo o texto. Eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. É no Monte Sinai que o maior sinal de que Deus estaria com Moisés e com o seu povo se cumpre. Nenhum sinal é mais importante na narrativa do Êxodo do que este, o povo adorando a Deus no Monte Sinai. Agora, no mesmo monte, Deus não apenas chama um homem, Moisés, mas todo um povo para a relação de parceria. É justamente para esse momento de união entre Deus e Israel, Deus e seu povo, que toda a narrativa do Êxodo se direciona. A liberdade do Egito agora encontra o seu propósito e o seu objetivo. Ainda no Egito, 7 vezes Deus ele dá ordem para que os filhos de Israel sejam libertos. Deixe meu povo ir, Deus diz para Faraó pela boca de Moisés. Mas em todas elas há um complemento, para que me sirva. Queridos, a libertação do Egito só é completa aqui, no recebimento da lei, no estabelecimento da aliança. Assim como todo o relato da criação em Gênesis 1 culmina no sábado, que é o dia onde Deus vai se relacionar com as suas criaturas, a libertação do Egito culmina no reencontro, no relacionamento de Israel com Deus. Uma vez livre, o povo de Israel agora pode desfrutar da sua liberdade com um propósito, para obedecer. Isso porque na religião bíblica só existe liberdade completa quando o relacionamento com o Criador é restaurado. Liberdade é entrar novamente no ritmo da criação. Deus cria o mundo dando ordens, dando mandamentos, dizendo, haja luz, haja luzeiros no céu. E tudo que surgiu por obedecer.
Livre das garras de Faraó, o povo agora pode dizer não apenas estamos livres, mas também podem dizer tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Livre dos pesados fardos da escravidão, eles agora podem entender o chamado de Deus. E durante esses 6 episódios dessa série, nós procuramos aqui demonstrar as profundas lições que a narrativa do Êxodo revela. Nós aprendemos muito sobre o caráter de Deus, mas também aprendemos sobre a importância de pessoas comuns, como Moisés e Arão, responderem ao chamado de Deus, assumirem a sua parte como parceiros de Deus naquilo que Ele queria realizar. Mas, queridos, nós também temos hoje uma tarefa a cumprir. Hoje Deus tem chamado a mim e a você para entrarmos em uma relação de aliança com Ele, para sermos seus parceiros na tarefa de trazer bênçãos para este mundo, para trazer paz para este mundo, para trazermos vida para este mundo. Ainda hoje, Ele nos convida para vivermos por algo maior do que nós mesmos, para nos encontrarmos nele, para vivermos por Ele e para Ele. Meu desejo sincero é que essa revelação do Sinai encontre em nosso coração e em nossas ações a sua completude. E que tanto individualmente quanto como comunidade possamos nos comprometer com a nossa parte nessa aliança, respondendo a cada convite de Deus com humildade e sinceridade e em uma voz: tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nosso Rei, mais uma vez entregamos a nossa vida em Tuas mãos. E nós queremos dizer, ó Deus, que nós queremos Te servir. Nós entendemos pela Tua palavra que a verdadeira liberdade está em retornarmos para o ritmo da criação, da verdadeira existência, que está atrelada à Tua palavra, a palavra que gera vida, a palavra que traz bênção. E nós queremos, ó Deus, fazer parte dessa aliança contigo. Nós queremos que o Senhor seja o nosso Deus e nós queremos ser chamados de seu povo. Nós queremos ser a sua propriedade peculiar porque nós sabemos que os seus planos para nós são planos de paz, de bem e não de mal. Ao mesmo tempo que nós olhamos para esse mundo, nós percebemos o quanto ele vai de mal a pior. Mas nós queremos nos levantar como parceiros teus, queremos responder ao teu chamado, queremos obedecer ao seu convite dizendo: eu aceito, eu quero fazer parte dessa relação. Eu quero, ó Deus, ser um corregente do Rei do Universo. Eu quero ser aquele que não apenas diz crer, mas que age. Por favor, ó Deus, transforma a nossa vida e nos faça servos, Deus. Nos ajude a trazermos para este mundo tudo aquilo que o Senhor anseia, que o Senhor sonha para este mundo. Estamos em Tuas mãos e, por favor, nos use como instrumentos. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Nunca mais vou dizer morte a repetir. Se
obedecer. Vou viver, repetir o que Deus pediu. Como o sol a nascer, está repetindo. Você precede o eu sou e dever antecipa-se do ser. A palavra de Deus está fixada em mim. Eu fui convocado a ser resposta à voz de Deus. Não vem da vontade de existir, não há existir. Sem obedecer. A liberdade está em 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 obedecer. Convocado a ser resposta à voz de Deus. Não vem da vontade de existir, não há existir, não há sem obedecer. Que a sua vida seja uma resposta à voz de Deus. Que como indivíduos e que como comunidade possamos representar Deus neste mundo, porque somos parceiros dele. Muitas vezes as pessoas se perguntam onde está Deus, né? Que nós possamos ser de alguma forma uma resposta para essa pergunta. Deus está entre nós. Deus está refletido naquilo que eu faço, naquilo que você faz, naquilo que essa comunidade faz. Que essa seja a nossa oração agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém.